Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto, e estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os novos modelos de educação. É quinta e, como você que está em casa já sabe, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar bananas carameladas com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje, enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente e interagir e muito mais. Só lembrando que o programa hoje ele está imperdível. E o modelo tradicional de sala de aula, com professores expondo conteúdo, alunos fazendo anotações, temas de casa e provas, aos poucos vai ficando ultrapassado esse modelo. Novos modelos de ensino que propõem um maior protagonismo ali do aluno e vê o professor mais como auxiliar na aprendizagem do que reprodutor de ideias, ganham força mundo afora e vão chegando timidamente, aqui no nosso país. Essas novas propostas elas vêm de países como Estados Unidos, Finlândia e Portugal. Embora possa causar desconfiança em primeiro momento, vem comprovadamente melhorando resultados e também rendimentos dos estudantes. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, novos modelos de educação, tecnologia utilizada na sala de aula, vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Anderson Paulo, ele que é professor de robótica da Escola Estadual Cícero Dias. Também vai nos ajudar a entender essas mudanças dentro da sala de aula, o Gabriel Felipe, ele que é estudante de robótica também na Escola Estadual Cícero Dias. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui os nossos convidados, orientações, informações e também algumas dicas de robótica. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira! Do comum quadro branco para a lousa digital, cheia de movimentos e cores. A tecnologia está transformando a forma como os estudantes da rede pública do Recife estão aprendendo os conteúdos da sala de aula. Na aula de História, os alunos acessam os fatos que marcaram a evolução do Estado e do país. Na de Artes, eles aprendem a técnica do stop motion, que dá movimento a fotografias, e tudo isso com simples cliques, recursos que aumentam o interesse e a motivação dos alunos. Fica muito melhor, porque você aprende a sair da sala, você entende o que você vai lá e não entende, a pessoa explicar muito bem. E fica mais fácil de fixar o conteúdo mesmo na cabeça, assim, decorar tudo, a história, entender, né? Fica, porque ela passa vídeos, imagens. As notas melhoraram? Melhorou. Oportunidade de conhecer vários lugares, sentadinha aí, né? É, E na hora da prova? fica mais fácil. As notas melhoraram? Melhoraram. Eles são bastante motivados com as novas tecnologias, né? E isso faz com que eles busquem mais conhecimento. Aqui na Escola Municipal Pedro Augusto, Esther amplia os conhecimentos se divertindo. Sabe como? Com jogos digitais. A forma que eles mostram o conteúdo é diferente do que na sala de aula. Na sala de aula é mais sério, assim, sabe? E nos jogos é uma forma mais divertida. Então, quanto mais divertido é, mais descontraído é, e a gente consegue adquirir melhor o assunto. Aí, na hora de fazer a prova, na hora da aula, a gente está melhor. Em busca de crescer na área da robótica, Fernando deixou de estudar numa escola particular para ir para a rede pública. Sempre tive esse interesse sobre robótica e aprender mais. Eu tive esse privilégio quando estava na rede, no caso, na particular. Mas eu não poderia estar ali com o pessoal, tinha eventos que eu não podia participar porque era da municipal, da particular. Aí eu não pude participar. Mas aí sempre surgiu o interesse meu de ir para a rede municipal para ter esses recursos. E sempre estar aprendendo mais sobre robótica e me interessar cada vez mais. Faz só 3 meses que ele tomou essa decisão, mas já está vendo os resultados dela. Vem competição por aí. Por exemplo, a OBR, que já está chegando já, eu já estou me preparando já para, se Deus quiser, ficar uma boa colocação. Teu objetivo? O objetivo é crescer na robótica, fazer mecatrônica, engenharia mecatrônica. E para isso, 24 horas por dia pensando em robótica? 24 horas pensando em robótica. Tem robótica na escola e da escola vou para o curso. Lá eu aprendo do curso, vou para casa e já fico pensando em ideias, em projetos, entendeu? Sempre
para ir longe, alcançar o máximo que eu conseguir. Pois bem, 24 horas pensando ali em robótica, se sente desafiado, né, o estudante que a gente acabou de ouvir o depoimento, e pensa, né, em crescer e investir nessa área. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre o tema, falar por que a robótica tem despertado, né, tanto interesse dos alunos. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir os nossos convidados, mas agora a gente quer ouvir você que está em casa. Você já pode interagir com a gente a partir deste momento, porque agora vamos lançar a nossa enquete, isso mesmo. Queremos fazer a seguinte pergunta para você que está em casa. Vamos fazer a partir deste momento, é a nossa enquete de hoje. A pergunta é a seguinte: você vai ligar para a gente e responder se você acredita que é preciso investir em mais tecnologia para melhorar a educação aqui no nosso país. Você acredita sim ou não? Liga para a gente faz questão de saber. 3424-1977 é a nossa linha interativa, está aberta e disponível para você interagir aqui com a gente, deixar algum depoimento, alguma pergunta sobre o tema, será bem-vinda e daqui a pouco vai ser lida ao vivo aqui no nosso programa. Participa também através da tecnologia, através da internet, acessa facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage, acessa também, deixa a pergunta, responde aqui nossa enquete. Você também pode interagir através do nosso WhatsApp, o número super simples 994 18 1206, 994 18 1206. Aproveita a oportunidade, manda essa dúvida, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E por falar em mudanças no modelo do ensino, a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma do ensino médio. O novo currículo do ensino médio ele foi sancionado pelo presidente Michel Temer em fevereiro deste ano, mas não entrará em vigor tão cedo. A mudança ela depende da conclusão da Base Nacional Comum Curricular e terá de respeitar um cronograma de prazos para passar a valer. A reforma ela deve começar a atingir as escolas somente a partir de 2021, segundo previsão do presidente da Comissão de Elaboração da Base no Conselho Nacional de Educação. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essas mudanças, mas agora vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados de hoje, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa para falar de um tema tão desafiador. Professor Anderson Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Prazer nosso. Bom dia a todos. Também queria dar as boas-vindas ao Gabriel Felipe, estudante. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Bom dia a todos. Por falar, né, nesses novos modelos que estão chegando timidamente aqui no nosso país, já dão certo nos Estados Unidos, Finlândia, como a gente falou no começo do nosso programa, está chegando a robótica, chega nesse pacote que a gente poderia assim classificar de novidades que está dando certo aqui no nosso país. Essas novidades estão dando certo. A robótica seria um ensino também deste professor, que a gente já começa a ver mais esse protagonismo do aluno em sala de aula, o professor ali trocando ideias, não só repassando o conteúdo. Seria um exemplo muito prático para a gente falar, para começar o nosso programa? Com certeza sim, ele é um dos exemplos práticos que a gente tem de algo que quebra aquela dinâmica de sala de aula. Quando a gente trabalha com robótica, a gente pode trabalhar os mais diversos tipos de conhecimentos e conteúdos, porque os robôs hoje são utilizados para as mais diversas áreas, seja para trabalhar com agropecuária, seja para trabalhar com monitoramento de sistemas. Então, há uma pluralidade de conhecimentos que podem ser aplicados dentro disso. Onde nós trabalhamos, eu sou muito grato ao professor de física, o professor Bosco, que ele trabalha desde cedo com os meninos, atuando com robótica. E, literalmente, eu peguei o barco andando com ele também, dei um apoio mais forte na área de programação, e os meninos estão mandando ver hoje em dia. Eles se empolgam muito, eles gostam do que eles estão fazendo. Dá para perceber ali na prática, né, Gabriel? Como Sim. era antes o modelo das aulas, como é que se aprendia física e como se aprende agora utilizando a robótica. Mudou muita coisa? Assim, a aplicação da robótica, ela torna você pegar os conteúdos que seriam teóricos e aplicar os mesmos na prática, o que é um diferencial dentro da sala de aula. O aluno ele se sente mais cativado a praticar os conceitos que são dados. E a partir disso, a gente consegue reproduzir tais coisas em robôs ou em projetos de automação, como é o caso da nossa empresa. A gente falou, né? A gente viu na reportagem também aquela paixão, né? Pensar 24 horas em robótica, estimula a criatividade, estimula mais o que esse pensamento todo em robótica? Olha, eu acho que estimula muito o desenvolvimento pessoal de diversas competências, porque a partir do momento que o professor abraça uma ideia de um estudante
para produzir um robô que talvez vá fazer um resgate de um componente, como é o caso que a gente viu aqui na reportagem agora há pouco da OBR. Os meninos de lá, a gente também tem 2 grupos que estão participando da OBR amanhã. Então, eles vão produzir um robô de resgate e tudo mais. Então, eles se empolgam. Eles vão ter que estudar matemática, vão ter que estudar física, química. Então, eles trabalham com uma série de conhecimentos que, no final, trazem um resultado único. E quando os meninos começam a ver aquele conteúdo teórico que eles estavam estudando em sala de aula com os professores, sendo colocados em prática, a gente dá sentido a isso. E quando a gente dá sentido às coisas, eles começam a agarrar com maior ênfase a um desenvolvimento pessoal. Eles começam a entender como esses conhecimentos estão integrados e para que eles funcionam. E ali no dia a dia, né, na prática, é fácil trabalhar com robótica? Assim, a robótica não é algo que seja fácil, mas pela paixão que nós temos pela robótica, de querer trabalhar e pôr a mão na massa, torna-se algo mais simples. Eu acho que a paixão é algo que motiva muitos alunos. Normalmente nós temos cerca de 8 alunos trabalhando com robótica, que vão participar, são 2 equipes que vão participar da Olimpíada de Robótica amanhã. E a partir disso nós nos dividimos e estamos trabalhando praticamente todo o período de aula para a produção do robô e melhorar para, se Deus quiser, a gente conseguir o primeiro lugar na OBR. O rendimento desses alunos em outras disciplinas, os professores chegam a comentar em reuniões, professor, que esses alunos estão mais concentrados, estão prestando mais atenção ao conteúdo e, por isso, estão colhendo bons frutos, além da matéria de robótica? Eles comentam. É muito comum, geralmente, quando a gente fala assim, o grupo de robótica, aí chega o professor de biologia e faz aquele grupo excelente. Eles dizem que os meninos trabalham muito bem. E lá nós temos muito a prática de trabalhar com componentes dessa cultura maker, né, que vai desde a robótica, a programação, projetos de forma geral, trabalhar de forma integrada. Então, eu quero trabalhar com algum componente de programação que também ensine alguma coisa de biologia. Eu quero trabalhar com um componente, um artefato digital, um aplicativo para um celular que fale alguma coisa sobre história. E, ao mesmo tempo, a gente faz, quando faz os robôs, para fazer esse robô se movimentar, para fazer alguma coisa, eles trabalham com uma série de cálculos matemáticos e físicos que colocam na prática. Aí os meninos acabam realmente despertando interesse até dos professores também. Desde que idade, Gabriel, ele está se dedicando, né, à robótica? Poderia ter sido um pouco antes, quando você começou, né, e viu que ela se tornou uma paixão. Eu entrei na robótica desde os 15 anos, foi quando eu entrei na Escola Técnica Cícero Dias. Mas assim, eu sempre tive o desejo de trabalhar com essa área, tanto com o Lego, que é o caso da OBR, mas também com o Arduino. Mas eu não tive como ter contato com esse tipo de material pelo seu custo. A Escola Cícero Dias, ela proporcionou a gente esse contato com esses materiais a partir de aulas fora do horário comum. Ou seja, após o horário das aulas, a gente, pelo interesse, tinha aula com o professor Bosco, e a partir disso ele nos ensinou a parte inicial de eletrônica e depois disso a gente conseguiu trabalhar tanto com Lego como com Arduino. A gente vê, né, escutando o depoimento, a gente tira algumas pontuações da fala do Gabriel. É interessante que ele fala que após o horário da aula, né, hoje em dia existe esse desafio de manter o estudante dentro da sala de aula. E essa ferramenta que está sendo utilizada, né, a gente vê que está surtindo muito efeito, porque o estudante falar que fica, né, fora do horário de aula para tentar desenvolver esse robô, isso é muito gratificante, professor. É uma mudança de comportamento que, se continuar assim e se seguir esse padrão, outras escolas aqui do nosso estado, do nosso país, a gente terá futuros profissionais brilhantes, dedicados. Vamos colher bons frutos aqui no nosso país. Com certeza. Quando você abraça um projeto de um estudante, porque geralmente os projetos lá nós não dizemos, vamos fazer um projeto desse tipo. O que nós fazemos é uma metodologia diferente em que professores se reúnem com os estudantes, dizem, e aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que vocês gostariam de fazer? E ali sempre sai ideia genial. Os meninos, eles têm uma criatividade fora de série, porque eles precisam de um direcionamento. Então a gente direciona eles, orienta, e eles se sentem abraçados, porque a ideia deles que está sendo desenvolvida é uma ideia que você, obviamente, tem que podar algumas partes, adicionar outras, e no final eles conseguem excelentes resultados. Então, o que acontece? Teve situações de eu ir trabalhar na escola em feriado o dia inteiro, porque os meninos queriam ir lá trabalhar também. E eu fui com todo prazer, porque realmente é gratificante ver esses meninos com esse empenho todo.
O Gabriel falou que começou aos 15 anos, né, a desenvolver a robótica. Existe uma idade apropriada para inserir esses estudantes no contexto da robótica? Eu acho que o quanto mais cedo, melhor. Hoje nós temos algumas ferramentas, muitas até digitais, que simulam a robótica, que são voltadas para crianças de 8 anos de idade, em que eles montam uns bloquinhos e fazem um bichinho andar por um cenário, ensinando conceitos de programação, de matemática. Então, quanto mais cedo ele começar a despertar esse interesse, despertar a capacidade de raciocínio lógico, mais longe ele vai no decorrer da vida dele. A tecnologia, a gente vê no contexto aqui do nosso estado, a gente vê muito o governo do estado investindo em tecnologia na sala de aula. Isso também contribui, né, professor? Essa questão do acesso ao tablet, à internet no ambiente da escola, o conteúdo ser passado para esses alunos. Antigamente só existia a lousa, né? A lousa para você escrever. Hoje em dia tem data show, equipamentos multimídia. Isso tudo vem a contribuir para uma aula ser mais atrativa, para prender um pouco mais a atenção daquele aluno. Com certeza. Tem surtido efeito mesmo na prática? Porque a gente escuta, a gente noticia, mas quem vivencia, né? São vocês. Então, isso funciona? Funciona. Funciona muito bem. Desde a adesão de laboratórios de computação, né, onde a gente trabalha com programação, alguma coisa assim, tudo isso funciona, desperta muito interesse. Lá onde a gente trabalha, a gente tem os kits Lego, que o governo do estado forneceu para a escola, e que realmente despertam interesse fora de série. Também trabalhamos com kits mais voltados para a parte de eletrônica, Arduino. Lá na Cicero Dias a gente tem, né, como se fosse uma associação público-privada, em que há um braço social do Instituto da Oi, Instituto Oi Futuro, que eles fornecem alguns equipamentos para os estudantes. Aí a gente trabalha muito também com essa parte eletrônica, graças a esse braço social também. Mas o governo do estado também tem investido muito forte nisso, seja com Lego, com robótica, com outros projetos como clubes de programação que já estão rolando atualmente. Então, tudo isso já mostrou lá fora e também aqui dentro do Brasil que os resultados são muito interessantes. E tudo é um passo de cada vez, né? Todo aprendizado é de forma gradativa. Porque o Gabriel, assim que iniciou, não chegou já fazendo um robô como esse, né, Gabriel? A vontade era de fazer, mas aí não tinha ainda o conhecimento técnico. Exato. Tem que ter muita paciência para poder ir aprendendo e dar um passo de cada vez. O começo é sempre mais complicado, né? Você chega com a ilusão de que você vai montar um robô na mesma hora, na primeira aula. Mas, assim, a gente trabalhando com robótica, a gente vê vários conceitos de eletrônica antes de entrar justamente na produção do robô. E isso faz com que alguns alunos desistam por ser uma parte mais teórica da robótica. A robótica não é só a prática de produção. Então, a partir dessa teoria, a gente consegue aplicar os conceitos para a produção de projetos. Nós não só produzimos robôs, como tem um exemplo aqui, mas também nós produzimos projetos de automação. Como, por exemplo, a gente consegue desligar automaticamente alguns ar-condicionados na nossa escola e, a partir disso, a gente consegue gerar uma economia de energia expressiva, cerca de R$11 mil por mês, somente com desligamento automático. Então, são coisas que a gente tenta criar soluções para a sociedade e para o meio escolar a partir da robótica. Olha só, nessa idade, professor, falando bem desse jeito e trazendo, né, esses exemplos de soluções que são aplicadas no ambiente escolar, mas que em breve, né, em curto espaço de tempo, com incentivo também, pode ser aplicado na nossa sociedade, né? Esse projeto de economia no ar-condicionado, faz uma programação, é mais ou menos isso, programa ar-condicionado para ficar ligado determinado tempo, depois desligar. Já tem essa economia expressiva. Se isso for expandido, né, o meio ambiente vai agradecer, por conta da economia de energia e também o bolso de quem vai pagar aquela conta, né, professor? Esse é o intuito, né, despertar, né, esses alunos para isso. O engraçado é que isso desperta neles muito o espírito empreendedor também. Quando eles começaram a trabalhar com isso, eles pegam dispositivos eletrônicos e não é uma coisa que literalmente precisa ser feito com equipamentos caros. Um kit desse é relativamente barato. E muitos dos componentes que os meninos utilizaram, eles reutilizam descarte de material eletrônico. Eu lembro que o próprio Gabriel trouxe para mim uma vez, estava precisando de um sensor de infravermelho, não tinha, ele conseguiu um controle remoto de alguma TV antiga, de algum equipamento assim, abriu, retirou o sensor dele e está utilizando hoje em dia. Então, assim, a custo zero de um equipamento estava parado. Então, hoje eles têm também essa iniciativa de trabalhar com um equipamento eletrônico que monitora os sistemas de ar-condicionado, as lâmpadas, e tenta desligar quando não está em uso e ligar quando volta novamente de forma automática.
Então, assim, é um espírito empreendedor, é um negócio. Eles amanhã podem trabalhar literalmente com isso. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje, aqui no nosso programa, estamos falando sobre os novos modelos de educação e também o uso da tecnologia na sala de aula. E a partir deste momento, vamos conferir o que é notícia na internet sobre este tema. E quem traz essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótimo dia para você e para vocês que estão nos acompanhando. O destaque de hoje está no site IG. Celular é utilizado por 52% dos alunos em atividades escolares, diz pesquisa. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil mostrou que 52% de alunos de escolas públicas do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e o 2º ano do ensino médio, localizadas em áreas urbanas, usaram celulares em atividades escolares no ano passado. 49% dos professores afirmaram usar o celular em atividades com os alunos. Esses dados mostraram como estudantes e professores estão cada vez mais conectados. O que muitos educadores recomendam é que essas ferramentas sejam bem utilizadas dentro da sala de aula. Por isso é importante saber a forma correta para lidar com smartphones e tablets e evitar que isso acabe se tornando um objeto de dispersão da turma. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto com o Valdson Balbino. Com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E eu vou passar a pergunta, né? Tânia pontuou algo muito interessante aí nessa notícia da internet. Como é que se faz para evitar que esse objeto, né, essa tecnologia, ela não venha atrapalhar, seja objeto de atrapalho ali da sala de aula? Acho que isso é um grande desafio, né, professor? Com certeza. A gente tem o estímulo do tablet, aí tem os smartphones e outras ferramentas também que a gente pode trazer para dentro da sala de aula para ter uma interatividade maior, para que esse conteúdo seja repassado de forma mais fácil, de fácil compreensão, mas eu acho que é um desafio muito grande, né? Não contribuir para que esse objeto seja um momento ali de dispersão desse aluno. Como é que se faz isso na prática? Porque acesso à tecnologia hoje em dia está cada vez mais fácil. Quase todos os alunos devem ter um smartphone. Como é que vocês tratam com isso, né? Como é que vocês lidam com isso para que isso não venha atrapalhar o rendimento desses alunos na sala de aula? Bem, Valdson, o celular, assim como qualquer outra ferramenta, ela tem o bom e tem o mau uso. Então, a gente pode, literalmente, direcionar o uso de uma ferramenta dessa. Cabe ao profissional que está ali dentro mostrar ao estudante o bom uso dessa ferramenta, desse celular, e como essa ferramenta pode ser utilizada de forma eficaz para a educação. Então, um aparelho celular pode ser um aparelho de estímulo dentro de sala de aula. Eu, pessoalmente, assim como a equipe que a gente trabalha, nós estimulamos muito o uso desse aparelho para que eles trabalhem dentro de seus projetos utilizando o aparelho celular. Óbvio, tem muitos elementos de distração com o aparelho, mas é aí onde entra o professor como mediador, como orientador, como uma pessoa que vai guiar o estudante para um caminho onde ele possa ter um maior sucesso na vida dele. Tem que também ter o bom senso, né? Contar com o bom senso desse aluno, né, Gabriel? Sim. O equipamento é bom, utilizar para redes sociais também, para interatividade, bate-papo também, mas na hora da aula tem que ter essa consciência do aluno, né, Gabriel? Exato. Eu acredito que o aluno ele tem que ter justamente o bom senso para entender que quando ele está no horário de aula, ele está no horário de ensino e aprendizagem. Ou seja, ele tem que ter o contato com o professor e entender o que o professor está querendo passar. E o respeito ao professor que está lá, dando a aula dele e fazendo com que os alunos entendam. Então, eu acredito que o uso do celular ele deve ser permitido quando se tem um meio didático. Ou seja, o aluno ele quer estudar a partir disso e o professor tem que criar essa margem também para liberar isso. Ok, a gente tem aqui algumas informações, algumas telas que vamos mostrar, são motivos para usar a tecnologia na educação e a gente vai conferir a partir de agora e com dicas também do professor e a gente vai entender com o Gabriel na prática como é que isso funciona e se funciona mesmo. O uso da tecnologia, um dos benefícios é de aprimorar a qualidade da educação. A gente vê, né, as nossas escolas, a gente vê uma melhora, né, no índice do IDEB,
e outros índices que daqui a pouco a gente vai falar. Pernambuco se destacando também a nível nacional em relação à educação, e isso vem contribuindo muito, né, para esses resultados, professor. A tecnologia ela ajuda sim a aprimorar a qualidade? Com certeza. A partir do momento que a gente coloca um componente de tecnologia dentro de sala de aula, os estudantes começam a interagir mais. Então, essa interação traz para eles sentido no que eles estão fazendo e evita até que eles se dispersem na realidade. Tudo o que a gente tem que fazer quando a gente coloca uma tecnologia dentro da sala de aula é direcionar. Então, assim, o bom direcionamento vai com certeza aprimorar a qualidade na educação. A partir do momento que eu mostro para ele como ele pode usar uma ferramenta tecnológica para chegar ao resultado de um experimento físico, químico, biológico, ele vai ter resultados expressivos em tempo real ali. E vale ressaltar que esses estudantes, eles já nasceram na era digital. Eles são diferentes da gente, eles não estão acostumados à ideia de ficar sentados, escutando um professor falar alguma coisa. Eles querem estar na ação. Então, é uma geração mais inquieta, né, professor? Exatamente. Então, eles estão bem acostumados com essa tecnologia e querem utilizar isso dentro de sala de aula. Faz todo sentido dar isso a eles. Recorda algum exemplo, Gabriel, de algum conteúdo que foi repassado, que se não fosse repassado de uma forma mais interativa, né, ficaria difícil a compreensão? Acredito que sim. Durante as aulas de física, nós tivemos a aplicação do conceito de ondas com experimentos, utilizando a tecnologia, ou seja, a gente tinha projetores que a gente conseguia visualizar dentro da sala a interferência das ondas. Então, a partir disso, você consegue ver de forma melhor, tirando somente a teoria, você consegue ver na prática o que acontece em alguns conceitos, não só na física, mas na matemática, química e biologia. Vamos agora ver mais outro motivo para se usar a tecnologia na educação. Ajuda a elevar os índices de desenvolvimento da educação básica. Complemento o que a gente já começou a falar, né, professor? Porque é como o próprio Gabriel falou, ele fez um experimento de ondas em que ele pôde ver. Então, para ele, saiu daquela ideia teórica, foi mais palpável. Então, a partir do momento que ele vê na teoria e tem aquilo de uma forma mais palpável, mais direta, fica muito evidente e ele acaba desenvolvendo melhores conhecimentos e a educação básica vai ter um desenvolvimento bem interessante. Vamos conferir agora outro motivo? Olha só, próximo motivo para se usar a tecnologia na sala de aula, agiliza as atividades do dia a dia. Todo mundo ganha tempo nesse processo todo, né? Além de ganhar conteúdo, de assimilar mais os conteúdos repassados, ganha tempo, agiliza essas atividades, ganha tempo. O que mais a gente poderia pontuar, professor? Uma das grandes facilidades de uso de tecnologia dentro de sala de aula é porque dentro de um projeto, geralmente os professores não estão interessados diretamente no resultado do projeto, mas sim no que é construído durante o projeto. A educação em si sendo construída ali com o estudante. A partir do momento que eu consigo mostrar de forma mais direta para o estudante aonde ele está tendo dificuldade e como corrigir essa dificuldade, eu consigo perceber a evolução dele. Então, pela própria evolução, eu posso literalmente avaliar meu estudante, saber se ele está indo bem ou não. Então, isso vai facilitar o dia a dia do professor e do estudante. Do estudante porque ele está aprendendo de forma dinâmica e do professor porque ele está tendo um feedback instantâneo ali com o estudante. Quer complementar também, Gabriel? Eu acredito que esse é um ponto bem importante de agilizar as atividades do dia a dia, porque utilizando ferramentas tecnológicas como, por exemplo, o Google Classroom, nós conseguimos, a partir disso, enviar tarefas e trabalhos para professores, por exemplo, professores do curso técnico. Então, você não tem a necessidade de estar fazendo essa entrega física aos professores, mas sim na parte mais digital, ou seja, um documento, um briefing de algum projeto, nós conseguimos entregar de forma digital, com prazos organizados e o professor sabendo quem entregou no prazo ou não. Vamos conferir mais outro motivo para a gente utilizar a tecnologia na sala de aula, torna ali as aulas mais atraentes, inovadoras, a gente também já falou um pouco mais sobre isso. Então vamos a outro motivo, outro ponto para a gente utilizar a tecnologia na sala de aula. Contribui ali para a diminuição das reprovações e da evasão escolar. Essas perguntas elas estão muito entrelaçadas, porque a evasão é reduzida a partir do momento em que eu dou mais sentido naquilo que o estudante está aprendendo. Então, ele não vai ver necessidade de sair da escola, não vai ver aquilo como algo supérfluo, porque ele está vendo sentido naquilo. E a reprovação também é reduzida porque ele está imerso no conteúdo.
ele está aprendendo dinamicamente. Se ele está aprendendo de forma dinâmica, através de um projeto, através de um evento dentro da escola, em que ele vai ter que mostrar aquilo que ele projetou junto com o professor, ele vai aprender de forma mais eficiente e a reprovação vai ser muito reduzida. Quando você participa, né, desse processo todo, de troca de ideias, de informações, quando você se sente integrante ali daquele processo, né, na sala de aula, você se sente mais motivado, se sente mais útil, né, Gabriel? Funciona assim com você também? Sim. Com o uso da tecnologia, nós conseguimos ter o contato melhor também com o professor. E a partir disso, nós conseguimos entender conceitos que seriam mais explanados de forma mais teórica, nós conseguimos entender esses conceitos de forma melhor. Isso ajuda para o melhoramento do rendimento dos alunos. Tanto que nós temos um nível de reprovação relativamente baixo, né, professor? Bem baixo, na realidade. Bem baixo. Quando a gente trabalha com esses projetos tecnológicos, um ponto que ele citou aqui que é importantíssimo é justamente essa aproximação com o educador. Então, a partir do momento que a gente está trabalhando junto com um projeto de tecnologia, com os meninos, eles não têm tanto aquele pudor de dizer assim, eu não vou perguntar, porque senão ele vai achar que eu não sei do assunto. Ele perde esse pudor, ele chega e o professor, não entendi. E o professor vai ter aquele feedback do aluno, dizer que não entendeu, se aproximar dele, tirar as dúvidas. E quando a gente consegue sanar as dúvidas dentro do ambiente escolar, é bem mais eficiente. E evita também a saída, né, a desistência. Isso, começou a estudar, tornou aquela rotina chata e muitas vezes tem essa questão da evasão, né, que é a desistência. Exatamente. Hoje em dia vocês verificam na prática que diminuiu mesmo? Evitou muito isso? Muito. A partir do momento que a gente começou a trabalhar cada vez mais com projetos de tecnologia, a gente sempre trabalhou muito com projetos na parte de jogos digitais. Então, já era bem reduzido o número. Aí a gente começou a implementar aplicativos para celulares, robótica. Então, o número de evasão caiu monstruosamente. Caiu muito. Então, realmente, isso daí deu mais sentido para eles e eles estão permanecendo na escola. E teve um comportamento diferente, né? Na reportagem a gente viu o exemplo do estudante que saiu da rede privada, porque na escola que ele estudava não tinha, né, acesso a essas tecnologias todas, não tinha aulas de robótica. Ele saiu, foi para a escola pública de referência, onde tinha, e hoje se sente motivado para estudar e para participar desses projetos. Com você também foi assim, Gabriel? Você saiu da rede privada, veio para a escola pública para poder participar desse projeto? Eu vim da rede privada para a escola pública, justamente pelo que a escola técnica oferecia. Essa escola é diferenciada por ter cursos de programação e de design. Eu sempre gostei da área de eletrônica, essa parte de tecnologia, a parte mais de TI. E por esse interesse eu decidi fazer a prova para entrar na escola técnica. E a partir disso, você percebe que fora do ambiente normal, em uma escola regular, onde nós só temos as matérias do curso regular, as matérias do curso técnico deixam você mais voltado para esse segmento e a partir disso você consegue ter melhores resultados. Não só aprendendo o regular, que seria as matérias comuns, como matemática, física, química e história. Nós temos matérias totalmente diferentes, onde nós aprendemos a fazer, como o professor citou, jogos e aplicativos para celular, como por exemplo. Sempre com aquele olhar voltado para a sociedade também. Vamos a um próximo ponto, outra informação para a gente mostrar para você que vale a pena sim usar a tecnologia em benefício da educação. Aumenta, né, o uso da tecnologia, vai aumentar ali a integração e o diálogo entre os alunos e os professores. E a gente já começa falando com o Gabriel, né? Gabriel, antes de você trabalhar nesse projeto, antes de conhecer a robótica, antes de interagir com os alunos e com os professores em sala de aula, o Gabriel era bem falante assim ou era um pouco mais tímido, mais observador, mais calado e hoje nota, né, essa mudança no comportamento? Eu era um pouco mais introvertido, mas justamente pela possibilidade de a gente estar produzindo nossos projetos e toda vez a gente tinha que fazer apresentações chamadas pitch, que são apresentações de 5 minutos, explanando todo o nosso conceito, todo o nosso projeto. Isso torna o diálogo com os professores e com outras pessoas mais fácil. Então você tem a capacidade de oratória melhor. É um ponto muito importante do curso técnico, ele explora em todas as matérias. E a gente lembra também, né, professor, que quem está fazendo aula de robótica e não vai seguir essa área, né, mais à frente, vai ganhar muita coisa, né? Esse é um exemplo do Gabriel, né, essa questão da desenvoltura, de falar bem, de falar em público, perdeu a timidez, hoje fala com propriedade do assunto que ele tem, né, conhecimento,
Isso vai para todas as áreas. Se o estudante vai fazer medicina, vai ser professor, vai ser um advogado, um jornalista, ele vai ter esse benefício da robótica, que desenvolve várias competências ali na prática. Isso. Na realidade, o que acontece é que hoje nós temos que todas as áreas profissionais estão imersas, de alguma forma, na tecnologia. Então, é um diferencial quando a gente tem um médico, talvez, que ele saiba programar. Por quê? Ele vai poder acompanhar, talvez, os pacientes deles através de aplicativos tecnológicos que vão dar a ele em tempo real o que está acontecendo com o paciente. Então, a tecnologia hoje só não, mas de longa data, ela vem contribuindo para diversas áreas do conhecimento. Então, não importa a área que o estudante queira seguir, ele vai ter benefícios com isso de toda forma, seja de postura profissional, seja de conhecimento, e principalmente porque vai ser um diferencial muito grande para ele entrar no mercado de trabalho. Ok, vamos a outra informação. Último ponto para a gente falar desse motivo para usar a tecnologia, desperta, né? Vai despertar ali a curiosidade e as novas descobertas desse aluno que começa a trabalhar ali com a tecnologia na sala de aula. Muda muito, estimula você a ser criativo, a perguntar o porquê das coisas, a querer chegar, né, até a finalização daquele projeto para saber como é que ele vai ficar no final. Explica para a gente sobre essa questão do despertar a curiosidade. Está acontecendo com você, Gabriel? Sim, eu acredito que com a robótica e os meios tecnológicos a gente desperta essa curiosidade porque nós queremos entender o que está acontecendo. E, por exemplo, num projeto de automação, eu preciso entender como eu vou criar esse projeto. Então, que meios eu vou utilizar, que tipos de placa, que tipos de circuitos eu vou utilizar. Então, a curiosidade ela aumenta, ou seja, a pesquisa, a capacidade de pesquisa do aluno. Então, nosso grupo, composto por 8 pessoas, nós nos dividimos para pesquisar quais equipamentos nós íamos utilizar e a partir de que forma nós poderíamos criar essa solução. Então, essas descobertas vão crescendo e dentro da programação também a gente consegue ver esse tipo de coisa, porque quando o professor ele passa o seu assunto, você quer implementar outras coisas também. Você não fica somente naquele básico. Então, o aluno ele vai e se aprofunda. Isso é o que eu acho que torna o diferencial da tecnologia. No dia a dia, né? No nosso dia a dia, professor, alguns objetos que a gente enxerga, que a gente tem acesso, alguns desses objetos têm muito de tecnologia, tem muito de robótica ali. Um exemplo prático, né, que a gente pode observar agora a partir desse momento com outros olhos, que ali utilizou algum artifício da robótica para estar em funcionamento. Tem algum exemplo, alguma máquina, algum dispositivo que a gente pode observar e olhar e dizer, aqui tem robótica? Na realidade, a robótica ela está integrada em diversos dispositivos. Basta você ter um sensor que capta uma informação e manda para algum servidor na internet, você tem o conceito de robótica ali no meio, porque ela está muito integrada com o conceito também de internet das coisas, que seriam diversos dispositivos conectados e agregando valor através dessa conexão. Quando um menino desse vai passar o vale eletrônico dele numa catraca de um ônibus, ali tem tecnologia, ali tem troca de informação. Então, a gente já está imerso nisso há muito tempo. Quando você chega numa porta de uma loja de vidro que ela abre automaticamente, ali tem tecnologia. Então, tudo isso está muito atrelado ao que a gente já está dentro da sociedade. No tópico que a gente está falando agora, eu acho interessante ressaltar a questão do desafio. Quando você desafia esses estudantes, quando você dá a eles um impacto, eles correm atrás por conta própria de forma muito interessante. Então, é perfeito. Isso daí eles já estão imersos, eles já conhecem, eles só precisam despertar a curiosidade deles. Ok, vou pedir licença a vocês, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, quer participar, quer deixar algum depoimento, acesse a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Pode ligar para a gente no 3424-1977, 3424-1977, também através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206. Aproveita a oportunidade, participa aqui do nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo e responder essa sua dúvida aqui no nosso programa. Agora vamos a um rápido intervalo e até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre a importância, da tecnologia na sala de aula e em um mundo globalizado em que a informação é altamente valorizada, o conhecimento em diversas áreas é essencial para garantir o desenvolvimento de habilidades e promover importantes melhorias na vida pessoal e também profissional. Qualquer aprendizado ainda é mais efetivo ali na infância e na adolescência, e quando esse aluno está na fase de desenvolvimento e adaptação e se envolve ali na descoberta de um novo mundo, é muito importante. E por falar em importância do ensino e programação e da robótica também, já pode ser considerada ao ensino de outras línguas essa importância. A comparação, o ensino da robótica pode ser comparada ao ensino de outras línguas, como inglês e também espanhol. Também estão comprovados os diversos benefícios que o aprendizado da linguagem de programação pode trazer ali para os alunos. Por falar em benefícios, antes de falar desses benefícios da robótica, a gente vai conferir como é que a robótica é colocada em prática, como é que é pensado esse robô, o que é que ele faz. A gente viu aqui no nosso programa, na nossa bancada, no nosso centro ali, um robô que está gerando a curiosidade, muita gente que está em casa mandando mensagens. O que é que esse robô ele faz ali na prática, como é que ele foi pensado, o que é que se utiliza desse material. A gente vai pedir para que vocês mostrem para a gente, muita gente está com essa curiosidade. Que robô é esse? Ele tem um nome? Sempre que vocês desenvolvem um trabalho, batizam o robô, o que é que ele faz, qual a finalidade? Mostra para a gente ele funcionando, muita gente curiosa em casa, está mandando mensagem, quer saber qual a finalidade desse robô. Então a gente vai mostrar para você que está em casa a partir deste momento. Gabriel está com a palavra, pode ficar à vontade. Bem, esse robô ele simula o funcionamento de um guindaste. Então nós temos aqui uma série de três motores, 2 motores aqui para movimentação no sentido horizontal e a movimentação da garra principal. E aqui nós temos outro motor com sensor de toque. A partir do momento que nós colocamos o programa que nós fizemos para rodar aqui, ele vai começar a controlar, só um momento, ele vai começar a controlar esses motores para fazer a movimentação desse robô. Então nós temos o controle da velocidade dessa garra. E a partir do momento que nós paramos, nós podemos controlar a altura da garra principal em ambos os sentidos. Então nós aqui conseguimos aplicar conceitos de física e de matemática para mostrar o funcionamento de um guindaste. São movimentos que, para chegar nesse ponto que está agora, nesses movimentos específicos, demora muito tempo? Tem que ter muita dedicação, muito empenho? Assim, ou é coisa rápida? Esse robô ele é um pouco mais simples. Os robôs que nós estamos trabalhando para a Olimpíada de Robótica, eles são robôs mais complexos. Eles, dentro desse segmento, eles têm que seguir linhas, identificar os caminhos corretos ou não, e a partir disso eles fazerem um resgate do que seria um sobrevivente, que vai ser simulado por uma bola de metal. Então, essa parte é a parte mais complexa, essa é uma parte mais simples. Nós só temos esses dois motores que vão fazer a movimentação. No caso de um robô para uma Olimpíada de Robótica, nós temos que ter toda uma parte de programação bem consolidada. Então, esse robô ele vai ter que identificar um obstáculo, vai ter que contornar esse obstáculo. E tem uma série de armadilhas dentro dessa arena. Então, seria algo bem mais complicado. Esse robô ele foi desenvolvido pelos alunos atuais, junto com o professor Bosco, O Gabriel já está no 2º ano de robótica, junto comigo e com o professor Bosco, e ele já está trabalhando com robôs mais complexos. E atualmente os meninos estão trabalhando já muito voltado dentro de uma cultura maker, em que eles conseguem hackear também o próprio Lego. Como assim? Eles utilizam componentes eletrônicos, tal como esse kit aqui de robótica, que tem algumas plaquinhas que são reprogramáveis. O pessoal consegue, através dessa placa, fazer uma série de comandos eletrônicos e colocar sensores. E eles estão tentando, atualmente, hackear, fazer essa placa, controlar alguns componentes do Lego para tornar esse robô que vai competir na UBR mais eficiente. Então, eles estão literalmente misturando 2 tecnologias, hackeando um sistema e reprogramando ele para que eles tenham uma capacidade mais interessante. O que é que não pode faltar na robótica, Quais os objetos que não podem faltar na robótica para a construção de um robô, que façam movimentos mais simples, algum que faz um movimento mais simples,
como esse que a gente acabou de mostrar, como os outros mais complexos? O que é que não pode faltar na robótica em relação a objetos? Em relação a objetos, eu acho que os sensores e motores são as partes mais interessantes para quando a gente está trabalhando com robótica, robô propriamente dito. Mas quando a gente trabalha com IoT, essa plaquinha, junto com alguns LEDs, pequenas luzes, fios e pelo menos alguns sensores mais básicos, como sensor de iluminação, sensor de infravermelho, já dá para fazer muita coisa, já dá para mostrar muita coisa para esses meninos. Então, assim, no que tange esse outro kit aqui, mais voltado para a parte eletrônica, ele é bem mais barato em relação ao kit Lego. E já dá para fazer bem mais coisas. Esse seria o kit básico? Esse é um kit básico. Esse é um kit básico. Essa plaquinha ela é chamada de placa Arduino. É um hardware da qual você consegue reprogramar ele. E ele, inclusive, é bem mais avançado do que esse aqui. O conhecimento necessário para trabalhar com ele é muito mais avançado em termos de programação e de eletrônica. Aí um pai, uma mãe que estão em casa, né, nos acompanhando, ficaram curiosos, gostaram do exemplo, viram aqui o Gabriel falando bem, né, com muita propriedade, quer ver o filho mais à frente assim, feito Gabriel, falando bem, programando, né, pensando no futuro. O futuro próximo já pensa em uma profissão específica? Vai seguir essa área mesmo? No momento, nós estamos criando uma empresa, uma startup, chamada Stiff. E a partir dessa empresa, nós queremos ser donos do nosso próprio negócio e criar soluções de automação. Todos da equipe pretendem fazer engenharia da computação para ter os conhecimentos necessários para trabalhar com essa área. E a partir disso, nós ganhamos nosso próprio dinheiro com a nossa empresa, que seria com a nossa startup. Olha só, pensando no futuro bem próximo, né, professor? Com certeza. Isso estimula, né, o educador que está ali naquele desafio de chegar, de dar aquela aula, de envolver aqueles alunos, de formar pessoas melhores para o futuro, para que a sociedade ela seja um pouco melhor, né? Precisamos de mais exemplos como este, né, professor? Com certeza, eu tenho muito orgulho de todos os meus estudantes, porque nós vemos eles chegar lá no primeiro ano do ensino médio com uma mentalidade diferente, com uma postura diferente. E em cerca de 6 meses a gente já vê uma diferença muito grande. Seja na postura como pessoa, seja nos sonhos profissionais. Muitos deles chegam lá, como a gente trabalha muito com programação de jogos, eles querem fazer aqueles jogos megalomaníacos que precisa de 1000 pessoas durante um ano trabalhando. E a gente mostra a ele a realidade, que não é bem por aí que se começa. E daqui a pouco ele está mais pé no chão, daqui a pouco ele está pensando de uma forma mais empreendedora, mais profissional. E isso dá muito orgulho. Então, porque aos 15 anos, né, hoje em dia a gente ouvir um depoimento como esse é muito raro, né, professor? Demais, demais, demais. Já saber o que quer fazer da vida, já ter uma postura mais coerente do que vai fazer, do que vai mostrar, é raro. Mas se a gente estimular, todos os estudantes da rede pública, rede particular, vão ter essa mesma postura. E não é nada precoce, né? Só teve esse estímulo no momento certo e hoje em dia está com o pensamento, com as ideias ali funcionando, tudo no lugar, tudo centrado para colher bons frutos no futuro. Alguns pais querem também que os filhos trilhem, né? Andem de acordo com o Gabriel, com esse exemplo que a gente mostra aqui no nosso programa. Esses pais, eles podem adquirir esse tipo de produto? Onde que tem acesso? É fácil? O custo é muito alto? Não é? Bom, o kit de robótica do Lego ele já é mais caro, porque ele praticamente vem com módulos pré-organizados para você sair fazendo uma série de coisas. Então ele tem um custo bem alto, para falar a verdade, mas você encontra na internet, procurou Lego robô, sai fácil. O outro kit ele é bem mais barato, existem lojas aqui em Recife mesmo que vendem, também é encontrado na internet da mesma forma, só que o kit mais básico, o interessante é a gente começar pelo básico, fazer, e aos poucos ir comprando alguns sensores, alguns autuadores, e montando, e trabalhando, e despertando a criatividade. O acesso a essas peças, eu diria que é relativamente fácil. É relativamente fácil. E muito do que você está trabalhando, você está usando em robótica, depois que você tem um certo conhecimento, você já consegue trabalhar diretamente, gastando praticamente nada, como eu falei recentemente, usando sucata, um controle velho, algum equipamento eletrônico que está parado em casa, não tem mais uso. Ali dentro tem uma série de componentes que são interessantes de ser usados em robótica. A gente falou agora há pouco dessa questão da importância do ensino da programação e também da robótica, que já se pode comparar, né, com o ensino de outras línguas, como inglês e espanhol. Também estão comprovados diversos benefícios que o aprendizado da linguagem da programação traz para esses alunos. E a gente vai mostrar aqui também
algumas outras telas, informações desses benefícios. Os benefícios da robótica para crianças, adolescentes, jovens, estimula o raciocínio lógico, professor. Muito. Agora você tem muito mais propriedade para falar, né, dessa questão da robótica. Estimula o raciocínio lógico. O que é que seria o raciocínio lógico para quem está em casa que ainda não tem um pouco de ideia do que é que seria isso? E por que esse raciocínio lógico ele é estimulado através da robótica? A robótica vai exigir deles que eles pensem bem no que eles estão fazendo. Porque para você fazer um robô desse, que tem um guindaste e tal, tem uma série de cálculos, uma série de passos. Eu costumo dizer que trabalhar bem com lógica começa quando você pega um problema grande, divide em problemas menores, sai resolvendo cada um e quando você terminar de resolver todos, você tem a solução do problema grande. É uma técnica chamada de dividir para conquistar. Então, quando os meninos aprendem a fazer isso, eles aplicam isso em todas as áreas da vida deles. O raciocínio lógico, Gabriel, que a gente escuta, pensa rápido. Seria isso ali na prática. Na prática da implementação com a robótica, nós temos que desenvolver o raciocínio lógico justamente para poder resolver os problemas. No caso de um robô, por exemplo, que ele segue a linha, se ele não estiver seguindo essa linha de forma correta, nós temos que criar soluções, pensar na lógica, tanto da programação como na parte de hardware, a parte prática, para poder, a partir disso, nós criamos essa solução. Então, o raciocínio lógico tem que ser estimulado para poder termos bons resultados. Então é mais complexo do que aquela brincadeira do pense rápido, né, professor? Bem mais. Pense rápido. Até porque quando eles trabalham programando um robô, programando um sensor, fazendo um jogo mesmo qualquer, eles trabalham com uma linguagem de programação. E a linguagem de programação, literalmente, é uma linguagem da qual você vai se comunicar com um computador. Você vai dizer ao computador o que ele deve fazer, quando ele deve fazer. Ok, vamos conferir aqui outro benefício, né, do uso da robótica. Ajuda na organização de um modo geral. Com certeza, com certeza. Se os meninos não forem organizados dentro de um projeto de robótica, eles perdem prazos, o projeto fica incompleto, eles não vão conseguir ter uma série de parâmetros que são necessários para concluir. Qualquer projeto que a gente faça, seja de robótica ou na vida, a gente precisa estar organizado. A gente precisa seguir uma série de passos para poder concluí-lo. Então, ajuda sim, com certeza. Ok, vamos a um próximo ponto. Temos aqui outro tópico. Propicia ali uma melhor escrita, né? Esse aluno vai ser mais organizado, vai desenvolver mais o raciocínio lógico. Também na parte da escrita, né? Ele vai desenvolver mais o conteúdo, seja de redação, seja de português, seja de história. Como ele vai ser organizado, como ele vai ter, né, acesso a muitas informações, isso também a gente nota. No falar, a gente vê que o Gabriel, né, ele vem se destacando, ele coloca todas as ideias que ele quer repassar de forma clara, objetiva. Isso também pode dizer que é um benefício do professor da robótica? Pode, principalmente porque cada projeto desses, eles têm que documentar. Eles têm que literalmente escrever e dizer o que eles foram fazendo a cada etapa. Então, a partir do momento que eles estão documentando, eles estão escrevendo. Como o professor acompanha, ele vai dizendo se está bem escrito, se não está, como pode melhorar. Ao mesmo tempo, uma vez concluído, eles também têm que apresentar esses projetos, seja para a comunidade escolar, seja num evento externo. Então, ele tem que ter uma postura, ele tem que ter uma oratória. Tudo isso estimula muito a escrita. Quando a gente fala da escrita, não é a caligrafia não, né, professor? Não. De forma geral, é a qualidade do conteúdo, é a qualidade daquilo que ele vai apresentar. Como os meninos já estão trabalhando até na ideia de criar uma startup, eles têm que criar documentações, apresentar para investidores. Então, a escrita, a oratória, a qualidade daquilo que é produzido é bem diferenciado quando a gente dá uma olhada nos meninos que trabalham com robótica. Ok, vamos aqui a um próximo ponto. Outro benefício, incentiva o aprendizado de matemática, física e língua inglesa também. Olha, muita coisa é em inglês, dessas questões de programação? Muita coisa é em inglês. O pessoal geralmente trabalha muito com matemática, física e inglês, porque está diretamente relacionado. Para eu programar, para fazer as coisas, eu tenho que usar cálculos matemáticos, físicos. Mas eu diria que é pluri. Qualquer área do conhecimento é incentivada por robótica. Basta você direcionar. Faz para mim agora, Gabriel, um robô que ele tenha a capacidade de plantar sementes no jardim. Então, ele vai ter que estudar sobre a terra, sobre a orgânica. Então, tudo isso é estimulado e melhora com robótica, com programação, com internet das coisas. Óbvio, matemática, física e língua inglesa são áreas afins. Mas direcionando, qualquer área do conhecimento
é estimulada. E são áreas que você já tinha afinidade, Gabriel? Já gostava? Matemática, sempre tirava nota boa, em física também e em inglês? Sim, essas matérias, a maioria dos alunos que tratam, que gostam da robótica, eles têm uma maior afinidade com esse tipo de áreas mais exatas, matemática, física e química. E a robótica ela estimula essa produção, esse estudo desse tipo de matéria. Mas a interdisciplinaridade, eu acho que é algo que torna a robótica algo diferencial. Nós não só aprendemos a matemática, física e o inglês, mas, por exemplo, em conceitos, por exemplo, se eu quero fazer automação de um local e eu quero pegar a água gerada pelos ar-condicionados desse local, eu tenho que estudar a física para ver os conceitos de sublimação, para entender por que esse ar-condicionado vai gerar essa água. E, a partir disso, se essa água é potável ou não. Então, entra já a química. Se eu posso saber se há alguns componentes de metais pesados presentes nessa água e se ela pode ser aplicada em plantas, em algum jardim. Então, já entra aí a biologia para saber se esses materiais podem ser inseridos em uma plantação. Ótima explicação. Vamos agora até um próximo ponto. Está vendo aí o benefício da robótica? Vamos agora a um próximo, auxilia no desempenho pessoal e profissional. Com certeza. Pessoal, porque tem toda uma série de benefícios. Organização, desenvolvimento lógico, enfim. E profissional, porque eles já estão trabalhando em algo que eles gostam, já estão trabalhando muitas vezes naquilo que eles vão seguir. Se eles não forem seguir na área, com certeza isso vai contribuir para ser um diferencial na vida profissional dele. E principalmente, um conceito que a gente trabalha muito é a questão de postura, é a questão do comportamento, é a questão do humano. Então, isso é um diferencial muito grande para quem trabalha com robótica. Ok, vamos até uma próxima tela. Um próximo ponto para a gente ver, estimula a criatividade. A gente falou isso no bloco anterior, né? Falando no contexto geral da interatividade na sala de aula, do uso das tecnologias. A robótica também estimula a criatividade, porque vai ter ali um problema e você meio que tem que criar uma solução para aquele problema. É assim que se cobra nessas Olimpíadas, que vocês participam, nesses concursos, dessas competições? É um determinado tema, um determinado problema que precisa ser solucionado, por isso tem que ser, quanto mais criativo, melhor? Isso. Exato. Competições como a Olimpíada de Robótica, eles exigem do aluno a criatividade para contornar problemas a partir dessas soluções. Mas não só a Olimpíada de Robótica, competições como a Imagine Cup, que é uma competição produzida pela Microsoft, você não é obrigado a entrar com um projeto de robótica. Qualquer tipo de projeto que seja tecnológico, você pode agregar a essa competição. O projeto da gente de automação é um dos projetos que se inscreveu na Imagine Cup do ano passado. E a partir disso, nós tivemos que criar nosso modelo a partir de uma regra chamada problema, solução, negócio. Acho que isso é a criatividade. Você tem que identificar um problema da sociedade, criar uma solução para ele e ver um meio de viabilizar a partir do negócio. Então, a criatividade é estimulada. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre robótica e o uso da tecnologia na sala de aula. A gente vai agora a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos aprender a preparar bananas carameladas. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Papel e caneta na mão, anote aí a receita e bom apetite! Olá! Sabe aquela visita inesperada que chegou na sua casa e você não sabe o que servir de sobremesa? Mas de repente você encontra banana, sorvete. Com ingredientes simples, nós vamos fazer uma banana caramelada. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes desta deliciosa sobremesa. Para a receita de hoje, nós vamos precisar de banana prata, sorvete de creme, canela a gosto, 2 colheres de sopa de manteiga e folhas de hortelã para decorar. Nós vamos começar descascando as bananas.
nós vamos cortá-las ao meio. O próximo passo é aquecer bem uma panela e colocar a manteiga. Após a manteiga aquecer, nós vamos colocar as bananas. Essas já estão prontas, agora eu vou colocar as outras. As bananas já estão prontas, agora eu vou colocar um pouco do sorvete aqui na panela. Essa vai ser a calda da nossa banana. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de canela a gosto. E misturar até o sorvete derreter. A calda já está pronta. Então vamos à montagem. Aqui eu tenho um prato. Eu vou colocar as bananas. Agora eu vou colocar um pouco de calda. E para finalizar, nós vamos colocar uma bola de sorvete. Agora é só decorar com a folhinha de hortelã. E está pronta a nossa sobremesa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Gostamos e gostamos bastante de mais uma receita aqui no nosso programa. Luciana Luna, muito obrigado por mais uma dica. Você que está em casa vai encontrar essa receita na íntegra na nossa fanpage. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia. Você confere lá essa receita completinha assim que terminar esta edição do programa. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por mais uma dica. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos juntos conferir as dicas de hoje. São oportunidades de emprego, tem 5 vagas para consultor de vendas. Para você preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 1.060. São 5 vagas para consultor de vendas. Vamos conferir juntos mais oportunidades. 2 vagas para costureira em geral. Ensino médio incompleto é a exigência. Experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.200. São 2 vagas para costureira em geral. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Tem agora 3 vagas para operador de caixa. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 937. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente volta a falar sobre educação, sobre a importância e os benefícios da robótica, a importância também da tecnologia a ser utilizada dentro de sala de aula. A gente tem algumas participações e algumas pontuações também sobre o tema que estamos debatendo hoje aqui no nosso programa. E a gente vai começar a repassar essas perguntas, né, essas participações aqui para os nossos convidados. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Você já pode acessar, deixar aí sua pergunta, sua participação.
E tinha aqui, né, um depoimento da Cristiane Oliveira, ela que é do bairro de Tegipió. Ela disse que o filho estuda na escola Cícero Dias. Ela disse que é uma maravilhosa escola. Está sendo muito bem representada tanto pelo querido professor Anderson como pelo aluno Gabriel. Pois é um reflexo da excelente equipe, né? Eles são reflexos da excelente equipe do Cícero Dias. E ela diz o seguinte: a participação do governo com a parceria privada tem dado muito resultado, né, para essa escola. Tem feito muita diferença na vida do filho dessa telespectadora, da Cristiane Oliveira, que está concluindo esse ano, né, o ensino, os estudos. Repassaram aqui o elogio, né, e o reconhecimento. Obrigado. E só se chega, né, a esse resultado, a esse momento de satisfação dos pais, com muito empenho da escola, dos alunos. Todos têm que colaborar para criar um ambiente, né, que gere bons frutos, professor. Não depende só do ensino, só dos professores. Não, sempre tem as duas partes. Eu acho que a parte principal mesmo sempre está com os pais em casa. São eles que realmente educam os filhos, são eles que direcionam. Nós somos um grande apoio, nós temos que fazer o nosso diferencial também, mas a parte do educador familiar realmente é algo imprescindível para o desenvolvimento desses estudantes. Ok. Como é que você se sente, né, estudando hoje e utilizando dessa ferramenta da robótica no dia a dia? Como é que você vê esse contexto? Saiu da rede privada, notou uma certa diferença no início, Gabriel? Sim, você nota a diferença principalmente por conta do horário. Eu estudava na rede privada, onde só tinha metade do dia era o horário de aulas. Quando entra no Cícero Dias, a primeira coisa que você percebe é que você tem um horário integral. Ou seja, você fica de 7h30 até as 5h. Isso você já muda o seu pensamento sobre o ensino. Você fica o dia inteiro voltado para aprender. E a robótica, tendo aula de robótica após esse horário, de 5 às 7, ou seja, eu ficava mais 2 horas na escola, proporciona para você que está mexendo com esse tipo de coisa uma felicidade, porque você vê que sua dedicação durante esses dias, ficando pós-horário, ela retorna posteriormente, com premiações em competições e coisas do tipo. Essa questão, né, a adoção do período integral, a gente poderia dizer que é um sinônimo de melhoria na educação? Com certeza. Esse é o caminho, professor? Acredito que sim. A partir do momento que a gente passa mais tempo com o estudante dentro de sala de aula, que a gente está mais tempo estimulando ele para o desenvolvimento pessoal, isso é muito interessante, até porque muitos pais hoje, eles trabalham o dia todo e eles não conseguem acompanhar adequadamente o desenvolvimento dos filhos. A partir do momento que eles estão na escola, se desenvolvendo ao lado de profissionais e os pais conseguem acompanhar nos outros momentos, eu acho que a gente está trabalhando para um cidadão mais preparado para o futuro. Temos aqui outra participação, a gente vai pontuar. Participação agora do Daniel, ele que é de Carpina. Ele responde aqui a nossa enquete, né? A pergunta de hoje da nossa enquete: você acredita que é preciso investir mais em tecnologia para melhorar a educação do nosso país? Ele disse que sim, o Daniel de Carpina, a resposta é sim. E ele pede para que mande um abraço aos telespectadores de Carpina que estão acompanhando o programa Assunto do Dia. A gente deixa aqui o nosso abraço a todos de Carpina e a família Souza, né? A família do Daniel Souza, toda a família Souza. Muito obrigado pelo carinho e a audiência de sempre. E eu acredito que é esse o caminho mesmo, né, professor? Tem que se investir mais em tecnologia, que isso vai trazer bons resultados. Já vem trazendo no Cícero Dias. Ano passado teve o IDEP, né? Isso. Vocês ficaram em primeiro lugar. Exato. Esse ano saiu, né, o resultado recente. As escolas do interior do estado tiveram destaque, mas isso não desanima vocês, não. Ano passado foi primeiro, está lutando para voltar à liderança, né, desse ranking. A gente procura sempre melhorar, né? É interessante ver que as escolas do interior também estão melhorando. Isso é sempre bom. Todo mundo ganha com isso. A gente vai tentar sempre continuar melhorando também e atingir os primeiros lugares, óbvio. É um objetivo, mas o bom é que todo mundo ganha com o desenvolvimento da educação. E no caso, quando tem esse incentivo, né, do uso da tecnologia, que é a pergunta na nossa enquete, o telespectador disse que sim. Você também acredita, Gabriel? Eu acredito que sim. E quanto mais se investe em tecnologia, mais bons resultados a gente tem da qualidade da educação? Sim, porque você tira o aluno daquela mesmice de uma escola regular. Quando você insere o aluno no meio tecnológico, você muda o ponto de vista do aluno e ele se sente mais cativado a estudar. Sejam conteúdos da grade regular, como da grade do curso técnico, que é o nosso caso. Então, a partir disso, você cria o incentivo ao aluno para ele estudar matérias como matemática, física, química e entre outras.
Tem aqui a participação da Fábia Rogéria, de Desterro, em Abreu e Lima. Ela lamentando aqui, né, devido ao corte de verbas, afetou a robótica, o ensino da robótica na escola da filha, né? Ela cursava na escola Padre Osmar Novaes, em Paratibe, e esse projeto de robótica parou por conta da falta de repasse de verbas. Infelizmente, né? A gente torce que o quanto antes volte, porque a gente vê que vale muito a pena esse ensino, né? Vale muito a pena investir na robótica, pontuamos vários benefícios. E agora eu vou pedir licença aos convidados. A gente fez uma pergunta aqui no nosso começo do programa e a pergunta foi a seguinte: você acredita que é preciso, né, investir mais em tecnologia para melhorar a educação aqui no nosso país? 79% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que acreditam que é preciso investir mais em tecnologia para melhorar a educação aqui no nosso Brasil. 21% disse que não. A você que ligou e participou, muito obrigado. Eu queria também agradecer a participação dos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Gabriel Felipe, ele que é estudante da Escola Estadual Cícero Dias, estudante também de robótica. Muito obrigado pela participação. O espaço agora está aberto para o último recado, considerações finais. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer a todos pela audiência, a você que nos guiou durante toda essa entrevista, ao professor Anderson que nos proporcionou isso, e agradecer por estar representando toda a parte da Escola Técnica Cícero Dias com a robótica e com o ensino regular. Agradecer a família também, que deve estar bem orgulhosa nesse momento, né? Sim, claro. Também queria agradecer ao professor Anderson Paulo, professor de robótica da Escola Estadual Cícero Dias. Considerações finais, professor, fique à vontade. Bom, agradecer a você e a toda a equipe aqui pelo carinho de nos receber aqui muito bem. Agradecer a toda a equipe da Escola Técnica Cícero Dias, à Secretaria de Educação, ao Instituto eFuturo por apoiar essa ideia, ao César, parceiro do Instituto eFuturo, dentro dessa parceria aí do ensino lá na Cícero Dias, aos meus familiares, amigos e a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu agradeço muito a todos e espero que a gente tenha inspirado outros professores, outros profissionais a seguir esse caminho. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes e boa sorte aí nas competições, né, de robótica para vocês e toda a equipe lá do Cícero Dias. Fica aqui o nosso abraço para vocês que estão nos acompanhando. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. A partir de hoje, né, o William José, aqui, o nosso cinegrafista, entra no período de descanso. A gente deixa aqui um forte abraço, que ele aproveite bastante essas férias. Voltem, né? Volte renovado para a gente trabalhar mais 12 meses para depois entrar de férias novamente. William José, em nome de toda a equipe aqui do programa, boas férias. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!